Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de dar continuidade, convido você a se inscreva nele, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo caso desejar. Hoje eu quero estar aqui comentando respectivamente sobre um texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 46 e o versículo 12, que nos diz assim: E os filhos de Judá, Ir, Unã, Selá, Pérez e Zerá, Ir e Unã, porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. O que acontece? Hoje eu estou trazendo essa abordagem sobre este texto bíblico, mas especificamente sobre esta palavrinha aqui, ó. Este verbo aí, ó, foram, né, que eu coloquei em destaque. Segundo algumas pessoas têm proposto que este texto bíblico aqui pode ser tomado como um alicerce, como uma base, como uma fundamentação, no caso, para apoiar a ideia de reencarnação. E os mesmos afirmam que este texto, que este versículo, que, melhor dizendo, que esta palavra neste versículo bíblico, ela foi mal traduzido. Esta palavrinha aqui, este verbo foram, ele deveria ser traduzido como e se tornaram ou ainda tornaram a ser. Traduções neste formato, nesta possibilidade, seria a forma correta, e não traduzir assim como foram. Esta é uma tradução errada e equivocada. E sobre esta palavra especificamente, eu coloquei em destaque que eu quero aqui estar tratando respectivamente se de fato existe possibilidades no caso deste verbo ser traduzido nesta forma ou não. Será que de fato a comitiva de tradutores ela se equivocou, ela errou ao traduzir este verbo nesta forma aqui, como foram? Será que deveria ser realmente e se tornaram ou ainda tornaram a ser? Ou outras formas de traduções que segue esta linha, no caso, esta vertente? E será que de fato então este texto aqui é uma base que pode ser tomado como uma fundamentação para apoiar a ideia da reencarnação? Bem, eu estarei tratando especificamente nesta ocasião sobre a análise deste verbo aqui, para ver de fato o que o texto hebraico nos diz, o que as obras comentam a respeito, no caso, desta palavrinha aí. Vou estar retirando agora neste momento esta tradução bíblica aqui, para estarmos dando uma olhada diretamente daí no texto hebraico. Só um momento aqui, deixa eu remover essa aqui, né, para estarmos dando aí uma olhada diretamente, no caso, no texto hebraico. Nós temos aí em tela o texto aí de Gênesis capítulo 46, versículo 12, né? E aqui, ó, aqui nós temos o verbo vai riu, né? Vai riu, que foi traduzido aí como, né, e foram, este verbo aqui, né? E o que acontece? Esta palavrinha hebraica aqui, este verbo aqui, né? Ele é um verbo aí que se encontra no tronco cal, na terceira pessoa do masculino plural. O aspecto verbal dele é o vaiktol, no caso, né? E foram. Então, segundo eles, essa tradução aqui está errada também. Não pode ser traduzido como foram, mas tem que traduzir como se tornaram ou tornaram a ser. Mas nós podemos analisar aí de forma clara que a proposta, né, deste acadêmico, que é o Dr. Edson, ele traduziu desta forma aí, né? Este verbo aí, né? Vai riu. Para que, no caso, este verbo aqui, ele pudesse ser traduzido aqui, no caso, como e se tornaram, ou tornaram a ser, ou tornaram-se, nós necessitaríamos que ele estivesse associado sintaticamente a um outro elemento gramatical aqui, que viesse prefixado aqui na palavra, nessa palavra hebraica aqui, nessa palavra aqui que é vene, referente, no caso, a filhos, né? E eu estarei mostrando agora, né, através de outras obras, no caso, o porquê que não pode ser traduzido aqui como tornaram-se ou tornaram a ser. Por que não pode ser traduzido este verbo nesta forma que essas pessoas queriam que de fato estivesse? Então, eu estarei retirando este interlinear aqui. Eu quero que você preste bastante atenção nesta palavrinha aqui, ó. Depois, talvez, estaremos retornando, olhando esta obra aqui novamente. Neste momento, eu vou estar retirando essa daqui, então.
para estarmos dando uma olhada agora aqui, ó, nesta obra aqui, ó. Então, o que que acontece? Aquele verbo ali, a qual eu acabei de mencionar, que é o verbo que aparece ali na forma vairyu, esse verbo ali, vairyu, ele é proveniente deste verbo aqui, ó, que é o verbo raiar. E segundo uma regra gramatical, diz que o verbo raiar, ele só pode ser traduzido numa forma como, por exemplo, tornaram, ou tornaram-se, ou tornaram a ser, somente quando ele estiver associado sintaticamente a esta preposição aqui, ó. Esse elemento gramatical que é uma preposição, no caso, né? E quando este verbo aqui ele aparece conjugado, associado a esta preposição, aí no caso, sim, ela pode ser traduzido como tornaram-se a ser ou tornar-se, traduções neste formato. Vejamos aqui o que que diz, ó. O verbo, né, aqui temos o verbo raiar e a preposição lamed. O verbo com o significado de tornar-se, o lamed, aqui, ó, com o significado de tornar-se, o lamed introduz um estado ou situação, uma qualidade ou função. Então, nós podemos perceber aqui que este verbo associado a esta preposição, quando este verbo aparece conjugado associado a esta preposição, aí sim, mesmo ele estando, no caso, numa forma como que se fosse passado, aí ele pode ser traduzido numa forma semelhante a esta aqui, ó, que é tornar-se. Mas esta preposição aqui, ela não aparece no texto ali de Gênesis, capítulo 46 e o versículo 12, no caso, né? Então eu vou estar mostrando aqui uma outra página referente a esta mesma obra aqui, para nós estarmos dando mais uma olhada. Só um momento, deixa eu estar virando aqui, estar tirando esse aqui, que eu usei para marcar ali somente. Então aqui você tem novamente aqui, ó, você percebe aqui, ó, aqui é uma análise da preposição agora, outra análise. Aqui você percebe, ó, que quando este verbo raiar está associado a esta preposição, pode ser traduzido como tornar-se, converter-se. Há exemplos Isaías, né, 28:5, Salmos, temos algumas referências bibliográficas aqui. Então, a junção deste verbo com esta preposição aqui, ó, que geralmente vem prefixado em outro elemento gramatical dentro da mesma estrutura sintática, permite o verbo aqui raiar, mesmo estando conjugado numa forma passado, ser traduzido, no caso, eventualmente, como que se fosse uma ação que está por vir ou que está acontecendo. Então aí sim seria possível. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse aqui, ó. Para quem não conhece hebraico, essa letrinha aqui, ó, parece uma bengala. Então quero que você preste bastante atenção aí. Eu vou estar retornando aqui no interlinear para que vocês possam observar neste momento aqui, ó. Vou estar colocando aqui novamente. Ó, você percebe. Aqui você tem o verbo conjugado, né? Numa forma do tronco calo, que indica uma ação ativa simples, no caso, né? Mas você percebe que aquela preposição lá, ó, ela tinha que estar prefixada aqui, ó. Nessa palavra, onde então este verbo associado sintaticamente ligado à preposição permitiria a este verbo que ser traduzido como tornaram ou tornaram-se. Eu estarei trazendo ainda outras explicações aqui nesta ocasião para que você entenda bem e não fique com dúvidas. Vou estar tirando aqui novamente este, né? E vou estar retirando agora este dicionário daqui, para estarmos dando uma olhada aqui numa outra obra. Só um momento. Aqui, vamos lá. Aqui, ó. Aí você pode perceber novamente, né? Você tem ali, ó. Olha o que diz aqui, ó, né? Aqui é uma análise sobre a preposição lambda, no caso associada a verbos, né? Ela começa aqui em cima, ó, você pode ver juntamente comigo. Lá, ó, preposição lambda. Daí ali, ó, vem os vários usos dela, né? Porém, aqui quando chega na análise, né? Aqui, onde ela está associada ao verbo raiar, olha o que diz aqui, ó. Em direção a, em referência à transição para outro estado,
né, para outro estado. Eu estarei também explicando sobre uma questão interessante aqui, ó. Ó, transformou em manhã. Daí aqui diz, ó, o lâmede associado com o verbo raiar pode indicar aqui, ó, ser, tornar-se, ser transformado em algo. Mas para isso eu preciso que este verbo aqui apareça conjugado, associado sintaticamente a essa palavrinha aqui, ó, a essa letrinha, que vem prefixado geralmente em substantivos. Eu necessitaria, no caso, que isso acontecesse para que fosse, então, possível, no caso, acontecer esta proposta, no caso, de tradução que eles querem. Eu estive também olhando o novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, volume 1, página 997. Lá diz que quando nós temos a combinação da preposição lâmede com o verbo raiar, então vem significar vir a ser, no caso, né? Aí sim poderia ser traduzido como, por exemplo, tornar-se ou algo desse tipo. Deixa eu preparar aqui mais duas coisas para complementar o que eu estou explicando, para que você possa, então, de fato, entender aí o que eu quero dizer. Deixa eu colocar aqui este aqui. Eu vou estar virando aqui deixa eu arrumar aqui a tela aqui para que você possa ver aqui uma coisa. Só um momento. Aqui é tudo na hora. Só eu peço um momento só para vocês aqui. Deixa eu estar arrumando aqui, né, para que você possa ver. Olha aqui, ó. Deixa eu estar virando aqui, estar aumentando aqui para o posicionamento, para que você possa aí de fato enxergar. Olha aqui, ó. Aqui nós temos aí, ó, um texto bíblico que se encontra no livro aí, ó, de Josué, né? Ali, ó. Josué 24:32. Aí você pode enxergar bem na tela. Então aqui você tem o mesmo verbo, ó, que aparece lá em Gênesis 46:12. Aqui você tem, né, o verbo que é, né, vairu. Daí aqui você tem, né, a expressão lifne, né? Essa expressão aqui, ó, livne, melhor dizendo, eu pronunciei lifne, né? Não, é livne. Essa palavrinha aqui, ó, livne, você percebe que, ó, que ela vem prefixado por esta preposição aqui, ó. Esta preposição aqui, que é a preposição lâmede, que está ligada sintaticamente a este verbo aqui. Por isso que aqui foi traduzido assim, ó, e eles se tornaram. Lá em Gênesis 46:12, nós não temos essa preposição aqui, ó. Temos esta palavra e esta palavra aqui, mas essa preposição não está. Quando esta preposição vem prefixada aqui no caso, aí ela está ligada sintaticamente a este verbo aqui, ó, que é proveniente do verbo raiar, né? Aqui aparece numa forma vaiktol, comumente traduzido como uma ação passada. Quando então esta palavra aqui está ligada, associada a essa daqui, sintaticamente, aí pode sim ser traduzido assim, ó, como aqui, ó, e se tornaram. Mas no caso, lá em Gênesis 46:12, não há este processo, no caso, este processo de tradução não é possível, melhor dizendo, porque nós não temos a preposição lâmede, que é essa preposição aqui, ó. Então, vou estar retirando agora, neste momento, este aparelho daqui, para que nós possamos voltar aqui para estarmos dando uma olhada em mais umas outras questões interessantes. Olha aqui, ó. Aqui eu fiz um rascunho para que você possa entender as duas formas aqui, ó. Então vamos lá. Eu quero que você saia daqui sem dúvidas, né? Aqui você tem aqui, ó, Gênesis 46:12, e aqui o texto que acabamos de olhar ali na tela do notebook, né? Então aqui você tem aqui, ó, né, Vairu, vene, né? E foram filhos, né? E foram os filhos. Aqui em Gênesis não, Josué 24:32, você tem aqui, ó, Vairu livne, né? E se tornaram, ou ainda tornaram a ser. Por que que aqui eu posso traduzir assim e aqui eu tenho que traduzir assim? Por quê? Porque eu vou explicar. Por causa dessa aqui, ó. Aqui você tem o verbo, aqui você tem o verbo. Aqui você tem a palavra em hebraico,
que corresponde a filhos, né? Vene, e aqui você tem vene também. Só que aqui em Josué 24:32 você tem essa preposição, que aqui você não tem. É por isso que aqui eu posso traduzir como se tornaram, ou ainda tornaram a ser, né? E ali eu tenho que traduzir como foram, né? Por causa disso. Entende? É devido a este fator, no caso, que eu não posso traduzir. Agora, observa aqui uma coisa interessante. Quando eu tenho este verbo aqui, ó, né? Deixa eu ajeitar aqui de novo. Quando eu tenho este verbo aqui, vai riu, no caso, quando eu tenho ele, somente ele nesta forma, eu tenho aqui um verbo numa forma estática, que indica um estado. Ó, um estado e não indica um movimento. Porém, quando este verbo está associado a esta preposição aqui, aí o que acontece? Aí sim, eu posso traduzir, no caso, este verbo aqui, no caso, como um verbo que está num processo de transformação, porque daí ele não está mais indicando aqui um processo de um estado, não é mais um verbo estático, mas está indicando aqui antes um verbo de movimento, no caso, né? Eu passo a ter aqui um verbo dinâmico, no caso, né? Uma estrutura dinâmica, aonde essa estrutura aqui, ela passa a ser equivalente, no caso, como que se fosse um verbo que se encontrasse no aspecto ictolo, ou seja, um verbo que está ali em movimento, um verbo que está descrevendo uma ação contínua dentro de um processo de transformação, né? Então, por isso, por este motivo, por essa razão, no caso que aqui eu posso traduzir como se tornaram, porque eu não tenho mais aqui um verbo estático, né? Já em contrapartida, aqui eu tenho um verbo estático, por esse motivo, no caso, não pode ocorrer essa ideia desse processo de transformação. É por isso que muitas vezes você encontra, que nem até aqui no léxico, aqui, ó, você pode ver aqui, ó, como raiai, mas a preposição, olha o que diz aqui, ó, ser, tornar-se, ó, ser transformado em algo. É um processo ali, no caso, que indica um verbo dinâmico, no caso, né, que está dentro de um processo ali, no caso, eventualmente, dizendo que algo está sendo transformado. Por isso que pode ser traduzido como tornar-se, ser, né? E ali já quando eu tenho só o verbo, no caso, raiar, sozinho, no caso, na forma que ele está ali, ele deve ser entendido como um verbo estático nesta ocasião. Por isso, eu concluo que nesta fala minha, né, que o verbo aqui de Gênesis, deixa eu trazer aqui de novo para darmos uma última olhada. Só um momento. Olha aqui, ó. Por isso que aí, então, este verbo aqui, ó, de Gênesis 46:12, esse verbo aqui, ó, por esse motivo ele não pode ser traduzido como e tornar-se a ser ou tornar-se, mas tem que ser traduzido como foram, porque ele está aí numa forma de um verbo estático. Então, o que eu queria concluir nessas palavras nesta ocasião era isso, respectivamente sobre esse vídeo. Isso quebra a ideia, né, de aqui ser traduzido como tornaram-se para querer fundamentar de forma mais evidente uma ideia aí de reencarnação, né? Essa ideia de reencarnação acaba caindo por terra, no caso, a partir da análise, né, da estrutura deste verbo dentro da estrutura deste texto bíblico. Eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião, era isso, pessoal. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.